O Mi 14, pessoal, e a tecnologia tem impactado o ambiente educacional, oferecendo muitas oportunidades, mas também trazendo alguns problemas. Para falar sobre esse tema, eu recebo aqui no estúdio do JL, a educadora Carol Porto. Seja bem-vinda, Carol. Tudo bem? Prazer recebê-la aqui no Jornal Litoral. Carol, como a tecnologia pode ajudar a superar os desafios na educação dos jovens, né? Como falta de acesso a recursos educacionais e muito mais. Boa tarde. Boa tarde a todos. Eu, como professora e como mãe, né, vejo que a tecnologia, depois da pandemia, não tem mais volta. Então, hoje, se a gente não correr atrás, como pais e educadores, a gente vai ficar para trás. A tecnologia hoje vem para ajudar o pai, a mãe e o educador, mas também traz alguns desafios por conta de muitas opções, né? E hoje o professor e o pai e a mãe, eles não têm mais tanta importância. Então, assim, eu quero saber de alguma coisa, eu procuro lá, tenho a resposta. Vai no navegador e procura lá no buscador. E nós temos hoje o ChatGPT, vários aplicativos, né? Mas a tecnologia também ajuda a gente a pegar aquele adolescente e trazer para nós, que eu acho que isso é muito importante. Tem muita evasão de alunos, né, por conta de ser chato, o tradicional. Então, aquela educação tradicional vem tomando agora uns outros rumos, usando a tecnologia a favor da educação e trazendo esses jovens para terem interesse, né, no que a gente está propondo, falando. Certo. Carol, é claro que você já citou até o ChatGPT, eu acabei falando um buscador na internet muito famoso, mas existem outras ferramentas que podem auxiliar na educação desses jovens? Com certeza. Hoje a gente tem muitas opções. A sala de aula invertida é uma proposta que a gente faz Sala de aula invertida. O que seria isso? O aluno é o protagonista. Então, antigamente o aluno chegava na sala de aula e o professor passava o conteúdo e ele assimilava e tal. Hoje você entrega para ele uma proposta. Então, para a próxima aula, vocês vão assistir essa série, vão jogar esse jogo, que é a gamificação, que é uma outra proposta também. E aí nós vamos conversar sobre isso na próxima aula. Então, o aluno traz a matéria, ele traz o aprendizado, ele traz as dúvidas. A gamificação é muito legal, porque o que os adolescentes gostam muito de jogos e apps, né? Então, você faz quiz, você coloca ranking, e aí, com isso, usando o conteúdo que você precisa passar, né? A inteligência artificial, eu acho que é uma coisa que veio também muito forte, como entretenimento, né? Mas, assim, eu, por exemplo, eu uso os meus personagens, que depois eu vou falar sobre eles. Eu uso a inteligência artificial também para conectar. Então, eu acho que tem bastante ferramenta que a gente pode usar ao nosso favor. Agora, em relação a questões éticas, todo esse trabalho jurídico, vamos dizer assim, do uso da tecnologia. O que é empecilho, o que não é empecilho? Como a gente pode abordar isso com essa molecada aí na escola? Então, isso é muito importante. Eu acho, inclusive, que deveriam ter palestras com advogados, especialistas na área, falando sobre as consequências que os adolescentes possam sofrer, né? Porque, assim, você faz, você vai pagar por isso. Então, a gente tem que fazer eles entenderem que não é brincadeira, que um movimento seu pode causar certos danos até para sua família, né? Porque se é um menor de idade, vai comunicar ao pai. Claro. E a gente tem muito o bullying e o cyberbullying, né? Que são duas coisas que vêm aparecendo até por conta dos atentados. Então, você propagar coisas mentirosas, pegar foto de professor nos grupos e zoar e tal. Eu acho que isso tem que ser muito conversado para eles entenderem que isso tem uma consequência, não é uma brincadeira. Sim. Além de trazer os profissionais de fora, um advogado, policial, no caso, um delegado, enfim. Sim. O papel do professor lá na sala de aula, o que ele pode fazer para orientar esse pessoal a usar essas ferramentas de forma correta? Eu acho que a gente tem que falar sobre os aplicativos que nós vamos usar, né, e se limitar naquilo que o professor está propondo. E o professor tem que ter um olhar muito atento para ver se a turma está respondendo ou trazendo outros aplicativos que não foram comentados, não foram pedidos. É importante que o professor fale também sobre isso de uma forma mais abrangente, né, não tão assim que nem um advogado que vai falar sobre leis, mas conversar sobre isso com os adolescentes. Eu acho que o professor tem que ter essa amizade, né, essa troca, para que também o aluno consiga falar, senão o aluno não fala, ele não traz, entendeu? Então a gente tem que buscar ir conversando, mas impor os limites do que nós vamos usar. Nós vamos trabalhar com essa ferramenta, os limites são esses, cuidado com as diretrizes, né? Vocês sabem que tem os riscos, tem as consequências, e aí depois aprofundar com palestras, né, para adicionar o que o professor está falando dentro da sala de aula.
Agora, essa turma que está atualmente nas escolas, é claro que tem uma habilidade fenomenal com o uso da tecnologia. Mas existe alguma competência digital, vamos dizer assim, que a pessoa tenha que ter para trabalhar corretamente com esse tipo de ferramenta? Então, eu acredito que as habilidades tecnológicas eles já têm, né? Mas eles têm que ter as humanas. Boa. Que eu acho que é a empatia, Legal. o respeito, saber que se você está trazendo uma coisa sem fonte, você pode estar fazendo mal a outra pessoa, Sim. né? A gente já teve casos de pessoas confundidas, de mensagens colocadas erradas e até acontecer algo mais grave com alguém, né? Então, eu acho muito importante que essas habilidades se juntem, né? A habilidade tecnológica com as habilidades pessoais e humanas. Se a pessoa dominar as duas, ela vai conseguir usar a tecnologia a seu favor, e aí num futuro que é tecnológico, né? É muito importante você tocar nesse assunto, porque hoje em dia tem a tal da Deep Web, né, que a molecada também anda utilizando para fazer uns desafios malucos, né, que é uma coisa assim fora do comum. Como é que pode isso acontecer, né, Carol? Eu fico muito, assim, impactada de ver como tem coisa ruim, né? Como as pessoas podem usar para tantas coisas boas e ficam usando para as coisas ruins. Verdade. E como a gente perde o controle, assim, com os alunos, com os filhos, porque eles acham que é só uma brincadeira. Isso é muito sério, assim, tem que ser muito conversado, sabe? Tem que falar sobre esse tema e trazer isso mesmo, porque tem que ser debatido, não pode ser uma coisa velada. Com certeza. Carol, agora conta um pouquinho pra gente sobre a Turma do Longuinho. O que seria isso? Longinho. Longinho. Mas, Longinho. Mas a gente tem longinho, longuinho, várias pronúncias. Então tá. A Turma do Longinho é justamente uma educação com entretenimento. Então, como os jovens usam o entretenimento a todo momento e eles gostam disso, por isso a gamificação, a sala de aula invertida, a propor série, propor games, a Turma do Longinho são personagens inclusivos, autorais, e eles trabalham a educação criativa, porque eu acho que a gente tem que exercitar a criatividade, porque está tudo muito pronto, né? Você vai lá e já traz, então... Não, exercitar a criatividade, eu trago música, histórias, toda a parte de entretenimento aliada à educação, porém, com uma coisa muito importante que é a inclusão. Certo. Então, para você ter essa empatia, esse respeito, você também tem que ser uma pessoa que inclui, né? Que entende, respeita a diversidade, as diferenças. Dentro do cyberbullying, a gente vê muito pessoas que não conversam sobre inclusão. Sim. Então, a Turma do Longinho, ela vem de forma de entretenimento que, sem você perceber, você está falando disso. Porque os personagens são de inclusão, as músicas, as brincadeiras, as histórias, todas as propostas pedagógicas que eu trago, inclusive usando a tecnologia. Voltadas para todas as idades? Todas as idades. A gente começa na educação infantil e vai até adulto. Porque todo mundo é impactado com a mensagem, né, da educação, da inclusão e do entretenimento. E como isso tudo pode estar unido. Não são coisas separadas, Sim. né? Então, a Turma do Longinho vem para pegar ali na infância e já crescer com esse respeito, com essa empatia, e para chegar nos adolescentes e nesses adultos que não tiveram isso na infância, já ir colocando, usando as ferramentas, usando as coisas que eles gostam de ver, de jogar. E a Turma do Longinho está aí há 3 anos já. 3 anos? Já impactou bastante família, bastante adolescente. É bem legal. Legal. Carol, a gente está chegando ao nosso final da entrevista. Então, olhando para aquela câmera ali, por favor, fala suas redes sociais, o pessoal quiser conhecer a Turma do Longinho. Turma do Longinho e Carol Porto de Arte. Opa. Então, eu tenho 2 redes sociais. A primeira é @Carol Porto de Arte. Lá eu trago mensagens para pais, mães, educadores. E @Turma do Longinho, que traz mais a parte de entretenimento, das músicas, do YouTube, brincadeiras. Então, convido vocês a conhecerem meu trabalho, que vai ser mais uma ferramenta aí de educação para esse processo desafiador, tanto para pai e mãe, quanto para os professores. Perfeito. Carol, obrigado pela sua participação. Obrigada, foi um recebê-la, prazer, viu? Obrigada. Obrigada. Viu? Obrigado.